Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Cleides Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda da professora, verbetes de enciclopédia infantil na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Um livro. Levou-me um livro em viagem. Não sei por onde é que andei. Corri o Alasca, o deserto, andei com o sultão no Brunei? Para falar a verdade, não sei. Com um livro, cruzei o mar. Não sei com quem naveguei. Com marinheiros, corsários, tremendo de febre e medo? Para falar a verdade, não sei. Um livro levou-me para longe. Não sei por onde é que andei. Por cidades devastadas, no meio de fome e da guerra? Para falar a verdade, não sei. Um livro levou-me com ele até ao coração de alguém. E aí me namorei. De uns olhos ou de uns cabelos? Para falar a verdade, não sei. Um livro, num passe de mágica, tocou-me com seu feitiço. Deu-me a paz e deu-me a guerra. Mostrou-me as faces do homem, porque um livro é tudo isso. Levou-me um livro com ele pelo mundo a passear. Não me perdi, nem me achei, porque um livro é, afinal, um pouco da vida, bem sei. O autor desse texto é João Pedro Messeder. E o nome da poesia é Um Livro. Eu achei essa poesia maravilhosa, pois o livro é tudo isso mesmo. Por meio da leitura e da nossa imaginação, podemos visitar vários lugares, conhecer coisas novas e, com isso, aprender mais e mais. Durante as nossas aulas, temos viajado no mundo das enciclopédias e aprendido muito com os verbetes. Vamos relembrar o que são verbetes? Verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito determinado pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. O verbete se caracteriza por ser um conjunto de significados, explicações e exemplos referente a uma palavra, e podemos encontrá-los em dicionários e enciclopédias. Nas nossas aulas, aprendemos que a enciclopédia é um conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, dando informações sobre todas as áreas do conhecimento ou sobre uma temática específica. É organizada em ordem alfabética, assim como os dicionários, ou pode ser organizada por tema. Na aula de hoje, a professora da Tainá passou uma tarefa para a turminha. Essa tarefa consistia em organizar os verbetes em ordem alfabética. Vamos ajudar a Tainá? A Tainá ficou com esses verbetes e precisará organizá-los em ordem alfabética. Observe que ela tem, primeiro, cães, lobos e raposas. Segundo, dinossauros. Terceiro, baleias e golfinhos. Quarto, aviões. Como vamos organizá-los em ordem alfabética, precisamos observar a primeira letra de cada verbete. Vamos destacá-las? O verbete cães, lobos e raposas inicia com a letra C. O verbete dinossauros inicia com a letra D. O verbete baleias e golfinhos inicia com a letra B. E o verbete aviões inicia com a letra A. Vamos começar a organizar em ordem alfabética? Das letras iniciais que acabamos de destacar, qual delas vem primeiro no alfabeto? Nós temos C, D, B ou A. Qual delas vem primeiro no alfabeto? Isso mesmo! O alfabeto inicia com a letrinha A. Então, o verbete aviões é o primeiro dessa sequência de verbetes. No alfabeto, depois da letrinha A, nós temos qual letrinha? Você sabe? Exatamente, a letra B. Então, o próximo verbete dessa sequência é o verbete baleias e golfinhos, que começa com a letra B. Perfeito. Vamos para a próxima letrinha? No alfabeto, qual letra vem depois do B?
Muito bem, a letrinha C, isso mesmo. Então, o próximo verbete é cães, lobos e raposas. E o último verbete é dinossauros. Excelente! Ajudamos a Tainá em sua atividade de organização dos verbetes em ordem alfabética. Assim, fica mais organizado e fácil encontrar o verbete que estamos procurando. É só seguir a ordem e mergulhar no mundo das enciclopédias. Sabe de uma coisa? Eu gostei muito de explorar as enciclopédias, mas a parte que mais gostei foi a de observar as ilustrações, principalmente nas enciclopédias impressas. Nelas, deparei-me com uma ilustração mais bem detalhada que a outra. Por isso, trouxe para a nossa aula uma brincadeira. Nós vamos juntos ler o verbete e selecionar entre as opções qual imagem ilustra melhor o verbete lido. E aí, você topa? Então vamos lá! Aviões. Há menos de 100 anos, o mais veloz dos navios demorava mais de uma semana para atravessar o Oceano Atlântico. Hoje, os grandes jatos de passageiros são capazes de realizar uma viagem de 5.000 quilômetros em cerca de 7 horas, ultrapassando tranquilamente obstáculos como montanhas e oceanos. As turbinas dos caças modernos lhes permitem atingir mais de 3.000 km por hora, ou 3 vezes a velocidade do som. Até mesmo os aviões de passageiros deslocam-se a mais de 850 km por hora. As aeronaves atuais contam com diversos instrumentos projetados segundo tecnologia avançada, o que possibilita voos a alta velocidade com segurança e economia. A rota correta é garantida por sistemas de navegação eletrônicos. Asas calculadas por computador ajudam a reduzir os custos com combustíveis. Sua estrutura é feita de ligas metálicas e compostos plásticos, ao mesmo tempo leves e resistentes. Vamos ver as alternativas? Na alternativa A, nós temos a imagem de um carro. Na alternativa B, nós temos a imagem de um avião. E na alternativa C, nós temos a imagem de um relógio. Qual dessas imagens ilustraria melhor o nosso verbete? Isso mesmo, a alternativa B, um avião, no verbete sobre aviões. Vamos ver a próxima? Baleias e golfinhos. As baleias já nadavam pelos oceanos da Terra 10 milhões de anos antes do aparecimento do ser humano. Elas estão entre os maiores, mais dóceis, inteligentes e elegantes animais do planeta. Baleias, toninhas e golfinhos compõem um fascinante grupo de mamíferos. Eles têm sangue quente, mas, ao contrário das focas, não são cobertos de pelos. Mantêm a temperatura graças à sua espessa camada de gordura que existe sob a pele. O grupo é dividido em animais, incluindo os botos, os golfinhos e a baleia orca, um predador temível. Entre as sem dente estão o jubarte e a baleia azul, que se alimentam filtrando a água do mar e retendo o plâncton nela suspensa. Como respiram o ar da atmosfera, baleias e golfinhos precisam vir à superfície de tempos em tempos. As baleias foram muito caçadas pelo ser humano e algumas espécies já desapareceram. 21 espécies encontram-se hoje em risco de extinção. Há proibições internacionais à caça desses animais, mas alguns países, como o Japão, por exemplo, não as obedecem. Vamos ver as alternativas? Na alternativa A, nós temos a ilustração de uma borboleta. Na alternativa B, nós temos a foto de um gato. E na alternativa C, nós temos uma baleia. Qual dessas opções é a melhor para ilustrar o nosso verbete? Exatamente, a alternativa C. Perfeito! Vamos para a próxima? Cães, lobos e raposas. O latido do cachorro doméstico, na presença de um estranho, e o modo como ele anda em círculos antes de se deitar para dormir, são comportamentos herdados de seus ancestrais selvagens, os lobos. Os cães pertencem a uma família de animais que inclui 35 espécies. Há diversas raças de cães que vão desde o grande São Bernardo até os pequineses. Outros membros da família dos cachorros são o lobo europeu,
o guará brasileiro, o cão selvagem africano, diversos tipos de raposa e chacal. Todos são caçadores ágeis e velozes, especializados na perseguição da presa em campo aberto. Imagina-se que o focinho comprido seja a adaptação para agarrar a vítima na corrida. Diversas espécies são sociais, vivem em grupos chamados matilhas ou alcateias, como os lobos e os dingos australianos. A alcateia tem sempre um líder. Entre os lobos é uma fêmea, ao qual os demais se submetem. Vamos ver as alternativas? Na alternativa A, nós temos um cachorro. Na alternativa B, nós temos um lobo. E na alternativa C, nós temos uma raposa. Qual dessas imagens ilustraria melhor o nosso verbete? Todas elas, porque o nosso verbete fala de cães, lobos e raposas. Ficou perfeito. Vamos ver o próximo? Dinossauros. Há 160 milhões de anos, numa época em que o ser humano ainda não existia, a Terra foi habitada por enormes répteis terrestres, os dinossauros. A descoberta desse fato aconteceu na década de 1820, quando os cientistas encontraram ossos fossilizados de animais até então desconhecidos. Estudando-os, os cientistas puderam saber onde viveram, qual era seu aspecto e mesmo o que comiam. Deram a eles o nome de dinossauros, que significa lagartos terríveis. Como os lagartos de hoje, muitos tinham o corpo recoberto por escamas resistentes. Havia centenas, talvez milhares de espécies de dinossauros, divididas em dois grupos. Um deles era o dos Ornithischia, dinossauros com quadris semelhantes aos das aves, ao qual o Protoceratops pertencia. O outro era o dos Saurischia, quadris de lagartos, do qual fazia parte o Diplodocus. Nem todos esses animais eram gigantescos. O Compsognathus tinha o tamanho de uma galinha e o Heterodontosaurus rex o de um cão grande. Alguns, a exemplo do Tyrannosaurus, eram carnívoros. Os restantes eram herbívoros, como o Estegossauro. Há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram juntamente com os répteis voadores e aquáticos. Vamos ver as alternativas? Na alternativa A, nós temos um dinossauro. Na alternativa B, nós temos um jacaré. E na alternativa C, nós temos uma baleia. Qual dessas imagens ilustraria melhor o nosso verbete? Isso mesmo, a alternativa A, o dinossauro. Você está sempre muito esperto e já entendeu como as ilustrações são importantes para chamar a atenção do leitor e para ajudar a entender melhor o conteúdo que está sendo trabalhado no corpo do texto. Muito bem! Mas nesse momento, preciso lembrá-lo que a leitura de um verbete é feita por meio do corpo do texto, pois é nele que obtemos as informações e explicações necessárias sobre o assunto o qual estamos pesquisando. Vamos relembrar as características do verbete? Entre as principais características do verbete, podemos destacar as seguintes. É um texto descritivo e informativo, ou seja, vai descrever o termo pesquisado. Em seguida, vai acrescentar informações úteis sobre o tema pesquisado. É um texto claro e objetivo. O foco sempre será no assunto pesquisado. É um texto formal e impessoal, ou seja, formal porque procura respeitar as regras gramaticais sem usar expressões como gírias, e impessoal porque não se utilizam termos como eu acho, eu aprendi. E por último, usa termos técnicos e científicos. Eu tenho certeza de que você já está ligado na importância da clareza do texto dos verbetes para que as informações sejam passadas de forma objetiva. Então, vamos fazer o seguinte. Vou lhe mostrar a imagem e a palavra de entrada e você vai me ajudar a escolher o melhor texto para ser o corpo do nosso verbete. Que tal? Vamos começar? Nós temos a palavra de entrada boneca e a imagem de uma boneca. Vamos ver as opções para o texto desse verbete? Alternativa A, boneca, do espanhol muñeca.
É um dos brinquedos mais antigos e mais populares em todo o mundo. Reproduz as formas humanas, predominantemente a feminina e a infantil. E muitas vezes é considerada como um brinquedo que prepara para a maternidade e paternidade. As bonecas podem ser confeccionadas com diferentes materiais. Alternativa B. Eu adoro brincar de bonecas com minhas amigas, por isso acho que as bonecas são brinquedos divertidos e coloridos. E agora, qual das duas opções tem as características para ser considerado um verbete? Ser descritivo, informativo, claro e objetivo. Um texto formal e impessoal. Observe que na letra B, o texto fala "eu adoro", ou seja, não é um texto impessoal, pois o autor está se colocando no texto. Então, a letra A é a opção correta, pois descreve e traz informações sobre a boneca sem dar uma opinião pessoal. Ficou ótimo! Vamos ver o próximo? Agora nós temos a imagem de uma piscina e a palavra de entrada piscina. Vamos ver as alternativas? A. Uma piscina, do latim piscina, derivado de piscis, peixe. É um tanque de água próprio para natação, mergulhos, saltos ornamentais e outras práticas desportivas, como polo aquático e hidroginástica, tratamento de doenças e reabilitação física, ou simplesmente para recreação. Alternativa B. A piscina da minha casa mede 1,40 m de profundidade. Utilizamos cloro para mantê-la limpa e colocamos uma lona de proteção para que não caiam folhas do quintal. As crianças precisam estar acompanhadas de um adulto para poder entrar nela. Qual das duas opções é descritivo, informativo, claro e objetivo? Qual das opções é um texto formal e impessoal? Observe novamente que na letra B o texto fala "a piscina da minha casa", ou seja, não é um texto impessoal, pois o autor está se colocando no texto. Então, a letra A é a opção correta, pois descreve e traz informações sobre a piscina sem dar uma opinião pessoal. Vamos ver o próximo? Nós temos a imagem de duas pessoas dançando e a palavra de entrada dança. Vamos para as alternativas. A. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Vem de lá seu delegado e Pai Francisco foi para a prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Alternativa B. A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade ao lado do teatro e da música. A dança caracteriza-se pelo uso do corpo, seguindo movimentos previamente estabelecidos, coreografia ou improvisos, dança livre. Então, você sabe qual dessas opções é a ideal para o nosso verbete? Essa está fácil. Percebeu que a alternativa A é aquela antiga cantiga de roda, chamada Pai Francisco? Na aula de hoje estamos falando sobre verbetes e não de cantigas, então a alternativa correta é a alternativa B. Perfeito! Viu só? Você conseguiu! Parabéns! Estou vendo que você já está entendendo tudo sobre verbetes. Então, nossa última missão de hoje é identificar se o texto é um verbete ou não. Será que a gente consegue? Primeiro texto. Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com lagartixa. Quem escuta, o rabo encurta. Quem reclama, o rabo inflama. Come pão com taturana. E aí? Esse texto é um verbete? Sim ou não? Não, esse texto é um trava-línguas. Vamos ver o próximo? Nós temos o texto insetos. Os insetos formam o maior de todos os grupos animais com pelo menos 1 milhão de espécies. Habitam o planeta há cerca de 500 milhões de anos e podem ser encontrados em quase todos os ambientes, desde as mais altas montanhas às florestas tropicais. Besouros, abelhas, moscas, formigas, gafanhotos, pulgas e borboletas são alguns exemplos de insetos. Apesar da diversidade, eles têm características comuns, como a presença de 6 pernas, por exemplo.
O corpo dos insetos é protegido por um esqueleto externo rígido, exoesqueleto. Há insetos de todos os tamanhos. Alguns besouros nativos da floresta amazônica chegam a pesar 100 gramas, enquanto certas vespas parasitas são quase invisíveis a olho nu. Os insetos desempenham um papel muito importante na natureza. Eles polinizam as flores e constituem fonte de alimento para aves, répteis e mamíferos. Embora alguns, como as abelhas produtoras de mel, sejam úteis ao homem, outros podem causar-lhe danos. Certas espécies de mosquito propagam doenças e os gafanhotos tornaram-se célebres pelos estragos que provocam nas lavouras. E aí, esse texto é um verbete? Sim ou não? Sim, muito bem! Vamos para o próximo? Abelhas e vespas. Todo mundo conhece abelhas e vespas, pois elas frequentemente constroem abrigos junto das casas. Existem milhares de espécies de insetos desse tipo. Eles surgiram há milhões de anos e hoje são encontrados em todas as partes da Terra. O zumbido característico de seu voo é causado pelo veloz movimento das asas. Muitas abelhas e vespas levam uma existência solitária, vivendo em buracos no chão ou no interior de caules de plantas. Outras se reúnem em grupos chamados colônias e edificam grandes colmeias em árvores, rochas e nos telhados das casas. As colônias de abelhas têm sempre uma rainha, zangões e operárias. Entre as abelhas domésticas que fazem o mel que consumimos, a rainha não trabalha, só põe ovos. Uma colônia pode reunir até 50 mil insetos. E aí, esse texto é um verbete ou não? Sim, é um verbete. Muito bem. Vamos para o próximo? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. E aí, esse texto é um verbete? Sim ou não? Não, esse texto é uma parlenda. Show! Como sempre, mandamos muito bem. Nossa aula de hoje está quase chegando ao fim. Mas antes de me despedir de você, precisamos exercitar tudo o que aprendemos na nossa hora da atividade. Atividade 1. Agora que você já sabe o que é um verbete, marque a alternativa que indica qual a sua finalidade. Alternativa A, ilustrativa. Alternativa B, diversão. Alternativa C, informativa. Muito bem, o verbete ele é informativo, ele traz informações e características sobre um determinado assunto. Vamos para a atividade 2? Faça a leitura dos textos abaixo e assinale qual deles é um verbete. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. Dinossauros. Há 160 milhões de anos, numa época em que o ser humano ainda não existia, a Terra foi habitada por enormes répteis terrestres. Os dinossauros. A descoberta desse fato aconteceu na década de 1820, quando cientistas encontraram ossos fossilizados de animais até então desconhecidos. Estudando-os, os cientistas puderam saber onde viveram, qual era seu aspecto e mesmo o que comiam. Deram a eles o nome de dinossauros, que significa lagartos terríveis. Como os lagartos de hoje, muitos tinham o corpo recoberto por escamas resistentes. Havia centenas, talvez milhares de espécies de dinossauro, divididas em 2 grupos. Um deles era o dos Ornithischia, dinossauros com quadris semelhantes aos das aves, ao qual o Protoceratops pertencia. O outro era o dos Saurischia, quadris de lagartos, do qual fazia parte o Diplodocus. Nem todos esses animais eram gigantescos. O Compsognathus tinha o tamanho de uma galinha e o Heterodontosaurus rex o de um cão grande. Alguns, a exemplo do Tyrannosaurus, eram carnívoros.
Os restantes eram herbívoros, como o estegossauro. Há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram, juntamente com os répteis voadores e aquáticos. E aí, qual desses textos é um verbete? O primeiro ou o segundo? Muito bem, o segundo, parabéns! Parabéns, como sempre, nota 10. E aí, ainda está com alguma dúvida? Que tal se relembrarmos tudo o que aprendemos na aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, conhecemos a poesia Um Livro, do autor João Pedro Messeder. Relembramos o que são verbetes e suas características. Ajudamos a Tainá a organizar verbetes em ordem alfabética. Produzimos verbetes escolhendo a melhor ilustração e o melhor texto para ele. Identificamos se o texto se trata de um verbete ou não e respondemos todas as nossas atividades de hoje. Vale ressaltar que as imagens que utilizamos é da Enciclopédia Ilustrada do Estudante, da editora Globo. Agora que chegamos ao fim da nossa aula, gostaria de agradecer à Escola de Educação Especial André Vidal de Araújo, principalmente a gestora Mônica Pinheiro, pedagoga Marisa Feitosa e a responsável pela biblioteca Flávia Almeida, que contribuíram com esses exemplares de enciclopédias para a nossa aula. Muito obrigada! Espero que você tenha aprendido muito comigo hoje e até a próxima aula de língua portuguesa do Aprender Além da Escola. Tchau!